Boa noite. Aguardando aqui as pessoas chegarem. Vamos vendo aqui. Esperando o Cássio. Olá, Dani. Gratidão pela presença aqui. Obrigada pela presença. Aguardando o pessoal chegar. Hoje o assunto é legal. Hoje a gente vai ter um convidado especial, né? O Cássio. Ele vai falar um pouco sobre as cápsulas do tempo. Assunto legal. Carlota, boa noite. Boa noite, Roberta. Gratidão, gente, pela presença de vocês. Deixa eu falar aqui com o Cássio. Eita. Simone, gratidão. Maria Célia, gratidão por estar aqui. Deixa eu falar aqui que eu estou falando com o Cássio. Acabei de assistir a live do Marcos agora. Foi ótima, não foi? Sim, cientista da alma acabou de entrar. Isso. Então, deixa eu chamar um cientista aqui para entrar aqui comigo. Adnan, boa noite. Paula Maia, de Portugal. Boa noite, Paula. Gratidão pela presença. Que bom, Roberto. Cadê, Cássio? Já te mandei aí o convite. Você vai lá e aceita. É onde tem a câmerazinha. Tá vendo aí? Já enviei aqui, ó. Entrar ao vivo com o cientista, cadê ele? Cadê o cientista da alma? Não pode participar. O que aconteceu? Entrar ao vivo. Estou mandando de novo, Cássio, o convite. Veja aí. Agora entrou. Agora foi. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Tem que ser com emoção. Tem, senão não funciona. Que bom ter você aqui, Cássio. Eu estava Eu falando fico muito aqui, feliz também. estava falando aqui pro pessoal, né? Que você é um convidado especial e é um estudioso, né, nos assuntos do Cryon. Então, a gente fala muito pouco aqui no meu Insta sobre o Cryon. E é muito bom você trazer alguns assuntos, né? Porque são bem atuais. E antes da gente começar, quero que você se apresente, que você diga quem é o Cássio, né? E falar um pouquinho sobre o Cryon, né? Nós vivemos num universo chamado Universo de Nebadon, e nesse nosso universo existem vários universos locais, né? Vários outros universos. Então, nós temos o universo nosso, que é matemático, nós temos o universo musical, temos o universo magnético, e o Cryon é do universo magnético, né? Ele é uma consciência, depois você fala um pouco, é um conjunto de consciência que
traz, né, que veio para cá para auxiliar nesse processo. E acho que todo mundo que passa pelo processo do despertar tem que conhecer o Cryon, né? Em algum momento tem que conhecer o Cryon. Sim, verdade. Ele é um marco, sim, e eu digo que durante todo o meu processo eu fui afunilando, mas o Cryon é sempre muito atual. Então é isso, Cássio, fala um pouquinho sobre você, Sim, quem é Cássio, tá, como foi o despertar do Cássio. Fica à tá vontade. ótimo. Obrigado, Soraya. Boa noite aí a todos e todas que estão aí conosco. Muita gratidão. Mais uma vez, estou retomando aqui as minhas lives. Já fiz algumas aí no passado com a Lorena, com outras pessoas, e agora, Que depois de bom. assistir uma live aí da Soraya sobre o tarô, fiquei assim, bastante interessado no tema, tanto que eu estou fazendo com ela hoje o curso de tarô também, dentre tantos outros que eu já fiz. Tem conhecimento, ele nunca é demais, eu estou sempre em busca de conhecimento, de novidades, isso é que me motiva. Eu até me lembro aqui de uma vez lendo um livro psicografado muito tempos atrás, não me recordo exatamente qual, mas os espíritos conversando lá nos mundos mais evoluídos, dentro de uma nave, e um perguntava para outro, mas, assim, na verdade era a pessoa que estava psicografando o livro perguntava para eles, mas lá na Terra a gente se move pelos bens materiais, as pessoas querem progredir, querem ganhar mais dinheiro, fama, e aqui, o que os motiva destes mundos mais evoluídos? Aí eles falam, é o conhecimento. A gente está sempre em busca de conhecimento, de novos conhecimentos. Então aquilo foi bem marcante. Enfim, eu fui criado numa cidade pequena, do interior de Minas. Hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro. Criado numa família católica, como acho que boa parte da população brasileira. E aí eu vim para o Rio com 18 anos para poder estudar. Fui fazer, fiz direito, depois comecei a estudar e fazer vários concursos públicos. Passei em torno de 15 concursos públicos, auditor da Receita, fiscal de vários tributos estaduais, enfim, tribunais, Tribunal de Contas, até por volta do ano 2000 fui aprovado no concurso para juiz federal, que é o cargo que eu exerço então desde então. Isso então no âmbito da Matrix, da parte aí, mais ligada à matéria, é o que eu sempre fiz, né? Que eu sempre exerci. Essas foram as minhas atividades. Mas por volta aí dos anos 2000, conheci um colega, um amigo da Receita Federal, Flávio, que era médium, e começou a me falar sobre o espiritismo, do centro que ele frequentava. Assim, então, a frequentar com ele algumas vezes, assistir palestras, receber os passes, e passei a ler, como sempre, né? Sempre gostei de estudar, de aprender, a ler dezenas e dezenas de livros psicografados desde então. Quando foi em 2017, conheci um médico, um excelente médico, o doutor Eduardo, e ele resolveu coisas que eu tinha, assim, desde a infância, que outros médicos não conseguiam tratar, que tratavam só os efeitos, nunca trataram a causa. Então aquilo me trouxe também um despertar para a área de saúde. Depois eu fui descobrir por quê, mais à frente um pouco por quê esse despertar para a área de saúde. Mas quando meu filho então foi fazer Enem, 2018, 2019, eu fui também fazer, vou fazer Enem também. Olha, eu estou aqui tantos anos, e olha que eu fui muito bem no Enem, eu passava para praticamente todos os cursos em faculdades públicas, menos para medicina, que é o curso um dos mais concorridos. Mas eu me matriculei em enfermagem, fui lá estudar, pegar nos cadáveres, nas peças, estudar anatomia, patologia, imunologia, farmacologia, eu fui estudando, e é uma coisa que, assim, que me trazia bastante prazer, uma novidade que até então eu não havia descoberto. E quando veio a pandemia, que foi o despertar de muita gente também, para a parte espiritual, comecei a assistir lives, acompanhar e seguir pessoas, comecei a fazer vários cursos, várias terapias holísticas. Aí fui fazer apometria, fui fazer curso de bastão Atlante, sistema regenerador astariano, sistema de cura multidimensional arcturiano, e foi um curso atrás de outro curso, a radiestesia, e assim fui eu. E a minha conexão com os seres mesmo das estrelas, com os acessos a vidas passadas, e incluindo em outros planetas, começou a se dar a partir de terapias com pessoas
com pessoas que trabalham com essas terapias. E isso inicialmente começou, assim, a primeira visão foi, eu estava numa casa aqui na região serrana do Rio, era uma noite muito estrelada, muito clara, muito limpa, estava lá ao ar livre, ao lado de uma fogueira, estavam sendo feitos uns rituais, umas terapias, umas medicinas da natureza, da floresta. Eu estava lá bem tranquilo, quando por volta de 3 da manhã, eu olhando assim bem no final de umas montanhas, eu comecei a ver uma nave gigante, uma nave espacial. E assim, não há dúvida que era uma nave, porque a gente sabe como o avião ele trafega ali em linha reta, com as luzes piscando, numa certa velocidade. Não, essa era uma nave que, da altura assim, de um edifício muito alto, e ela trafegava assim na vertical, e não na horizontal como um avião. E tinha muitas luzes, e era muito, muito grande, e ia em várias direções e sentidos. Ela ficou ali se deslocando na minha frente um tempo, depois ela sumiu, apareceu uma outra pouco depois, e mais ao final uma terceira passou por cima de onde a gente estava, nessa casa, nesse ritual. No dia seguinte teve uma outra terapia, outros encontros, só que dessa vez já estava um pouco nublado, foi dentro de casa, mas ao final eu saí para fora, assim, para dar uma olhada, ver se tinha alguma coisa, mas como eu disse, estava bastante nublado. Mas veio uma das pessoas que estava participando também do ritual, ela se posicionou aqui ao meu lado, a psicóloga, até a Simone, e ela disse: alguma coisa me empurrou aqui para fora, não sei o quê. Aí ficou do meu lado, aí de repente ela falou assim: estou vendo 5 naves enormes aqui na frente. Falei: não estou vendo nada, porque está tudo nublado. Ela falou assim: mas estão aí. E falaram que estão aí por sua causa, no caso, por minha causa. Eu falei: interessante. E estão mandando uma mensagem para você. Falaram que você é um deles, mas que teve que vir aqui para a Terra para cumprir uma missão. É uma missão importante, só você poderia cumprir. Que eles sentem muita sua falta, mas que você tinha que vir de qualquer modo para cumprir a missão. E eles estão te mandando aqui algo que você esqueceu lá, uma vestimenta, uma roupa, algo que é seu, eles estão te dando aqui nesse momento para você pegar. Enfim, basicamente foi isso, de forma resumida, esse primeiro encontro. E no dia seguinte, quando eu cheguei no Rio de volta, me veio de mandar uma mensagem para uma amiga, Lorena, que eu nem tinha muito contato, eu tinha feito um curso com ela, que era um curso dos pleiadianos que usava os símbolos de ativação também para cura, para várias coisas, que era chamado Kukumaye, pessoa que canalizou o curso. E eu resolvi mandar uma mensagem para ela, mas sim, não sei por quê, porque eu não tinha muito contato com ela. E quando eu mandei a mensagem, ela disse: o meu mestre Adama, que é o mestre lemuriano, que vive lá no Monte Shasta, na cidade intraterrena, disse que eu tenho que falar com você mesmo. E, então, a partir daí, a gente começou a fazer várias chamadas de vídeo, conversar. Ela me levou várias vezes em meditação guiada lá no Monte Shasta, me deram alguns bastões de cura, que eu já tinha esses bastões físicos, o bastão de plasma, o bastão Atlante, e eles me entregaram esses bastões etéricos, sem saber, né? Ela não sabia que eu tinha esses bastões, que eu tinha feito os cursos, exatamente, um deles. E em uma dessas meditações, no final eles me deram uma maleta, falaram: essa maleta é sua, uma maleta de cura, você é o cientista da alma. Aí foi porque a partir daí eu criei esse Instagram com esse nome, cientista da alma, e comecei a divulgar, falar da transição planetária, falar do despertar, como muitas pessoas fazem, né, atualmente. E depois, quer falar alguma coisa? Tem mais um pouquinho para falar? Estou ouvindo, estou adorando a história. Conta aí. E depois eu fiz alguns registros da Caixa para tentar acessar vidas passadas. No início, os acessos eram para vidas na Terra mesmo. Acessei vida no Egito, porque eu já trabalhava com cura, e a pessoa falava: você curava muita gente, você era um curador. Trabalhava lá no Egito Antigo, em torno de 3.000 anos atrás. Depois acessou uma vida como um indígena americano, pele vermelha. Provavelmente eu era um pajé também, porque eu trabalhava com cura naquela época. Acessei vidas na Idade Média, na época das Cruzadas, e acessando vidas aqui na Terra. Mas em algum momento, agora, passado um tempo,
comecei fazendo outros registros, outros, né, outras atividades, outras terapias, com outras pessoas. Aí comecei a acessar outras consciências, outros fractais fora da Terra. Aí uma das maiores conexões que eu tenho, segundo várias dessas terapias com pessoas diferentes, e eu nunca falava para outra, né, nada, porque para não influenciar, é para ver se para confirmar também, que a gente está sempre querendo alguma confirmação. Sim. E uma das maiores conexões são com os golfinhos e com baleias. Tanto que numa das meditações eles me levaram para um planeta com duas luas, e eu ia com a pessoa para dentro da parte intraterrena do planeta. Lá eu era levado para um lago cheio de golfinhos cor-de-rosa. E eles me colocavam no meio deles e irradiavam do coração, do chakra cardíaco de todos, uma luz dourada muito bonita. Irradiavam em direção ao meu próprio coração, em direção ao meu próprio chakra cardíaco. E diziam que eu era um deles. Era Sirius, o planeta? Provavelmente era Sirius, sim. Embora eu tenha lido também no livro aí com as citações do Rodrigo Romo, também existe um local chamado Cetus. Tanto que nós temos os cetáceos, não é isso? Que são os golfinhos e baleias. Então, verdade. esse Cetus, eu confesso que eu não sei, mas é um planeta também distante. Eu acho que pode ser é mais onde ficam as baleias, né? Uhum, Né? Não tanto os golfinhos, mas as baleias. Sim. Enfim, fui acessando. Teve uma outra terapia também bem interessante que eu fiz com a Nanda Luz, em que nessa apareceu uma conexão muito forte também com os pleidianos, com o Comando Star. E ela disse que eu tinha um fractal meu lá, uma consciência, nesse comando, no Comando Star. E eles me mandaram, inclusive, tanto que teve esse contato, né, com as naves, e provavelmente foi com eles. E nesse contato, nesse registro que eu fiz com a Nanda, eles me mandaram, inclusive, este símbolo que eu imprimi aqui, não sei se vocês vão conseguir ver mais ou menos, e deve ter um símbolo que é ligado ao comando que eu atuo lá. Eu tenho algum fractal meu, né, atuando naquele local. Parece um Merkabah, né? Sim, e parece bastante um Merkabah com outro triângulo no entorno e um círculo. Enfim, foram esses várias conexões, vários registros. Recentemente eu fiz um outro com que você me indicou também, né, uma terapia de regressão de hipnose com a Angélica. Foi bem interessante, ela confirmou essa conexão com os golfinhos. Também tive lá nessa época um contato com os próprios pleiadianos, com os sirianos, com os felinos de Sírios. Enfim, então, basicamente é isso sobre mim. Estou aí no despertar, como todos, buscando aí a ascensão para esse novo planeta que se avizinha, que já está aí batendo na nossa saída de tudo isso, né, Cássio? Deixa eu dar boa noite para Vanessa, Ana Eleide, que chegou, Kátia, Edione, Bárbara, G, meu querido amigo, Eloá, Brícia, Val. Eita, o pessoal está aqui em peso. Bom demais. Marcelo chegou agora, querido Marcelo, daqui, meu conterrâneo. Paula agora, Paula chegou. Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Cássio, quando a gente vem para cá, né, nesse processo, a gente se fractaliza em muitos, né? Muitos fractais de alma. Um deles está em criogenia para que a gente possa viver tudo isso. E esse acesso a vários fractais de vários lugares, cara, é fantástico, né? A gente vê que a gente está aqui com um propósito mesmo, né? Um propósito de despertar, não é brincadeira. E você, sempre um grande estudioso, a gente vê a sua história, né? Sempre em busca, sempre de muito conhecimento. E aí a gente se encontrou na questão do tarô, né? Mais um. E quando eu estou falando, dando aula para você, eu digo, caramba, o cara já sabe, ele só está
né, reconectando, que é muita conexão mesmo. Parece que já veio com todo o registro mesmo, Uhum. com toda a conexão. E é fácil, é moleza, né, dar aula para você. Obrigado. E a gente vê assim que nessa tua busca, até a busca pela, provavelmente o siriano, como a Dani falou, né, Gaia Chan falou, é justamente isso, essa curiosidade por ser um geneticista, por estar aqui experienciando também, né? E a questão também, né, dos comandos de fazer parte. Temos muitos comandantes aqui e infelizmente estamos esquecidos por todo o processo, por toda a roda, né? Mas é o momento de resgatar, é agora. E você chegou nessa história da espiritualidade também, um estudioso também no que Cryon fala, né? Muito legal. Fala aí um pouquinho desse teu conhecimento do Cryon. Tá bom. Só antes de adentrar no CRAI propriamente dito, só como você falou de conhecimento, eu também fiz um registro, uma terapia, tipo uma apometria, faz uns meses atrás, com duas pessoas maravilhosas, a Lu e a Débora, e me regressaram em uma consciência minha da Idade Média, que estava lá aprisionada, essa consciência, estava presa, porque tinha sofrido um trauma muito forte, muito Nossa, violento. temos muito fractais E, para resgatar, viu? e E eu tinha sido decapitado com um machado e me enterraram com a cabeça para cima e os pés para baixo. Então eu estava bem desconectado da realidade, aquela consciência que ficou lá aprisionada e influenciando até a minha vida atual, influenciando na minha fala. Minha mãe diz que eu fui falar com uma pessoa de fora de casa, eu já tinha 4 anos de idade, e a pessoa era um tio, Meu para Deus. você ter uma ideia. Era um tio ainda por cima. Hoje Enfim, então, teria vários diagnósticos, né? né, Era autista nível tanto, nível tanto. aí, se a gente não descobre essa terapia, por exemplo, eu poderia fazer terapias tradicionais com psicólogos, ia passar a vida inteira fazendo e não ia resgatar essa consciência lá aprisionada, não é? É Não verdade. ia integrá-la em mim novamente e curar mesmo este trauma e outros. E nessa terapia, essa minha própria consciência conseguiu reintegrar em mim. Mas, enfim, então, só para dizer que nessa terapia, eu ia para a igreja católica, eu era um padre. E aí a Lu pergunta, mas por que você foi para a igreja? Aí eu falo, eu fui em busca de conhecimento. Olha só, Mas eles tinham muito conhecimento lá dentro, eles sabiam muita coisa. E eu aprendi muito lá, muito sobre plantas, terapias, fazia processos de desobsessão também, aprendi tudo, tudo. Só que eu descobri que eles usavam isso como meio de controle e medo. Quando eu descobri, eu resolvi fugir. Só que eu sabia que se eu fugisse, eu ia acabar me dando mal no processo. Mas com a ajuda de pessoas lá de dentro, eu acabei fugindo realmente. Fui para o meio do mato, para um lugar meio ermo. Só que como eu tinha muitos conhecimentos sobre terapia, sobre alquimias, e então as pessoas começaram a me procurar, e aquilo foi juntando muita gente, e eu atendendo muitas pessoas. E um dia eles chegaram nos cavalos, parecia um exército, pisotearam todas as pessoas que estavam ali, mataram todas, e me espancaram, diziam que eu tinha que desmentir tudo aquilo, que nada daquilo era verdade, que senão eu ia para o fogo eterno, que eu ia ser excomungado, e eu sabia que aquilo tudo era uma mentira, e não havia fogo eterno algum. Então, eles, ao final, como eu não desmentia, eles acabaram me decapitando mesmo com um machado e me enterraram assim, com os pés para baixo, cabeça para cima, e eu olhando para frente, com o olhar, olhando para frente, com os pés para trás e vice-versa. Isso impactando a minha vida. E ela pergunta, então, para essa minha consciência, do quanto isso estava atrapalhando a vida do Cássio hoje. E aí eu respondia, essa consciência, 70%. Olha, para você ter nossa, uma ideia, é muita coisa, né? é verdade. 70%. É verdade. 70% é muito. E ela perguntava então para ele, mas como que você fazia para curar as pessoas, além da alquimia, das fitoterapias? E eu dizia, a principal técnica, a principal atividade era ser escuta. À medida que essas pessoas iam falando, eu via borboletas saindo do coração delas. E quanto mais borboletas saíam, mais o corpo delas ficava iluminado. Uma coisa muito, muito linda.
E ela pergunta para ele, e o Cássio agora, você consegue vê-lo? O que que você está vendo nele? Eu estou vendo muitas borboletas saindo do corpo dele. E o corpo dele fica cada vez mais brilhante, mais iluminado. Enfim, quis Você fazer sendo curado. essa colocação, porque essa foi uma das O momento da terapias, tua cura, né? enfim. O momento da tua cura. E ela passa para ele literalmente a bola e fala, você consegue ver outros fractais de outras consciências aprisionadas dele? Ele falou, sim, existem várias. Ela passa para ele a bola e ele sai reintegrando, dando comandos e reintegrando todas aquelas consciências minhas presas no passado, em vidas passadas, e foi reintegrando tudo no meu corpo atual. E ela disse que eu ia aos poucos, com muita cautela, para que o ego não se sobrepusesse ao processo. Eu ia recuperando todos esses dons, esses talentos, esses conhecimentos. Eles iriam chegando aos poucos, para mim, ainda nesta vida. Então, basicamente é isso. Agora eu vou falar um pouquinho da questão do CRAI. Como eu gosto muito de estudar, conheci o CRAI, comecei a ouvi-lo, uma consciência extremamente inteligente. Os áudios dele, as canalizações são assim, bastante técnicas. Eu gosto de coisa técnica. Quando eu vou no médico, que ele me dá algum diagnóstico, eu falo, pode falar tecnicamente o que é, eu quero entender. Porque, você está com isso. Não, tem que me explicar tecnicamente a causa, os efeitos e tudo. E assim o CRY-L tem uma cientificidade, uma técnica, uma coisa muito inteligível, muito fácil de entender. E sobre o tema da live, que ele fala, são as cápsulas do tempo, só para contextualizar um pouquinho as pessoas, né, o que são essas cápsulas do tempo que o Cryon menciona. Então, essas cápsulas do tempo seriam algo piscando normal, hein? Na tela uma... Tá? Não, aqui tá normal. É normal, né? Tá, aqui tá bom. Enfim, então o Cryo diz que essas cápsulas do tempo foram deixadas aqui no planeta em torno de 100 a 200 mil anos atrás. Então, são cápsulas contendo são energia, são fontes de energia, fontes de informações quânticas, que foram deixadas aqui para serem ativadas oportunamente quando a Terra fizesse a sua escolha. E elas foram deixadas basicamente pelos pleiadianos, que foram um dos que semearam a vida na Terra. Nós sim. temos pelo menos DNA de mais de 20, no nosso DNA de mais de 20 espécies, mas uma das principais é a dos pleiadianos, que nos semearam a partir da água, do hidrogênio. Isso. Então eles deixaram. Rodrigo, só um parece, né? Esses semeadores, o Rodrigo fala como os Lanonandex, né? Que são os grandes semeadores. E a grande maioria mesmo, pela divisão assim dos tronados, muitos seriam pleiadianos, sim. Sim. Então essas cápsulas do tempo foram aqui deixadas nesse período com a intenção delas serem ativadas em determinado período de tempo, quando a Terra fizesse alguma escolha. A Terra ia fazer uma escolha, e essa escolha ela se deu em torno de 2012, que pelo calendário maia seria o fim do mundo, o fim dos tempos, e de fato foi o fim de um tempo, foi o momento em que a Terra, em que a humanidade escolheu a expansão da consciência, pelo menos pela boa parte da massa crítica, escolheu ascender. Se não fosse feita essa escolha, a Terra realmente ia ter um fim, como o próprio Cryo fala em outras canalizações, que a vida aqui na Terra ela se encerrou pelo menos 3 ou 4 vezes antes de chegar no estágio que a gente está. A vida começava e depois era interrompida. E era muito fácil interromper a vida, segundo ele. Era só ativar os vulcões, deixava esses vulcões ativos, expelindo fumaça no ar em torno de 100 anos. Toda a vida era finalizada e depois para um novo recomeço. Para um recomeço, né, na verdade, porque ainda não seria o momento apropriado. Então, em 2012, foi feita então essa escolha e essas cápsulas do tempo passaram a ser ativadas. Inicialmente, junto com com essas cápsulas de tempo, também foi deixada aqui, foi implantada em torno do planeta uma rede cristalina, que é um campo também quântico que guarda informações de vida sucessiva das pessoas que foram vivendo suas vidas, suas reencarnações sucessivas. E todas essas energias, essas emoções, essas memórias, elas foram sendo armazenadas nessa rede cristalina. E que foram, inclusive, implantadas com a ajuda dos dragões na época. Os dragões são uma consciência da nobreza, né? Da nobreza espiritual.
seres bastante evoluídos, com muita força. Inclusive, eu tive um arrebatamento faz uns meses atrás, e fui levado do corpo durante o sono por um deles. Foi uma coisa muito linda também. Ele me levou no seu dorso, me levou para voar pelo espaço. Foi uma coisa assim maravilhosa. E no final me deixava de volta na cama, no meu corpo, e falava, sempre que quiser, é só me chamar, que eu estou aqui pronto para você. Os dragões, Cássio, eles são consciências assim elevadíssimas, né? Muitos vieram de outros planetas e eles ajudaram a formatar a Terra. E eles, vamos dizer assim, eles implantaram todo o sistema dévico da nossa Terra e tinham um suporte, né, de viver aqui. Até que depois, quando a Terra começou a baixar a sua frequência devido às invasões, a toda a manipulação, aos próprios conflitos, muitos deles, né, ficaram de forma etérica, eles ainda estão de maneira etérica aqui, né, na intraterra, mas na intraterra positiva, né, não e de forma etérica. Então, muitos deles ainda estão aqui. E aí a gente tem, né, muitos lugares, a gente tem vários comandos aqui que sustentam toda essa egrégora. O próprio núcleo da Terra, a estrela Dixon, permite que essas consciências habitem aqui na dimensão mais superior. Mas é lindo demais. Então, existe muita fake news em relação a dragão, que é ruim, confundem com draconiano, que não tem nada a ver. São consciências elevadíssimas que vieram semear aqui, ajudar também, né, a formatar a Terra. Pode continuar, Cássio. Está ótimo. Obrigado. E o Caio diz que haveria um período que ele chama de precessão dos equinócios, em que essas cápsulas começariam a ser ativadas. Isso teria se dado, como eu já comentei, em 2012. Essas cápsulas são, na verdade, um par de 12 cápsulas, de 12 fontes, de 12 fontes de informações, que ele chama de nódulos e nulos. Existem 12 nódulos em 12 pontos principais do planeta, que normalmente são regiões sagradas, consideradas sagradas pelos nossos ancestrais, pelos povos indígenas, como o Monte Shasta, na Califórnia, a Península de Yucatán, no México, um ponto que tem na Austrália. Enfim, são vários pontos em que, no próprio Havaí, que também é uma parte que sobreviveu quando a Lemúria afundou, então aquelas ilhas do Havaí são uma das remanescências da Lemúria. Então, onde há esses pontos sagrados, existem os nodos. E o seu par correspondente fica num local inabitado, são os nulos, que é como se fosse uma energia, né, oposta àquela, não necessariamente oposta, mas complementar, uma energia mais neutra. E nos pontos sagrados ficariam esses nodos. Isso, como eu falei, começou a ser ativado em 2012. E como que isso... E por que isso está sendo ativado? Qual o objetivo? É exatamente manter, como eu falei, essa consciência, essas energias da humanidade, e a partir do momento que ela fizesse uma escolha pela ascensão, pela expansão da consciência, essas cápsulas iriam ajudar no processo, trazendo novas energias, novas informações, curas, conexões, enfim. Isso é o que vem sendo feito desde então. E como que elas são ativadas, essas cápsulas, essas energias? De duas formas, basicamente. Uma por nós mesmos, com a nossa escolha. A gente escolhe ativá-la. À medida que a gente evolui, que a gente desperta, que a gente vibra no amor incondicional, na ação compassiva, do perdão, na neutralidade, no não julgamento, a gente passa a ativar tanto a rede cristalina quanto as próprias cápsulas do tempo. E uma outra maneira é através dos coros de tom pineais. Existe um cientista americano, John Hopkins, que é o Dr. Todd, inclusive contratado pela NASA para possibilitar a ida da humanidade, dos astronautas até Marte. Ele tem muito conhecimento, trabalha com rejuvenescimento, trabalha com várias técnicas. Então ele também passou a ter uma conexão com o cryo e ele regrediu, ele descobriu que ele tinha uma vida na Lemúria em torno de 26 mil anos atrás, em que ele era responsável por esses tons, por esses coros, são coros mesmos que são cantados, e ele então, desde 2012 para cá, ele tem levado esse coro, formado por centenas de pessoas, para vários locais do planeta, que eram esses locais sagrados, onde estariam os nodos, como no Havaí, como no Monte Shasta, frequências musicais. Sim, então eles cantam
essas músicas que têm como objetivo também a ativação desses nodos, dessas cápsulas de tempo, para liberar essas energias de expansão, para ajudar na nossa expansão atual. Então, basicamente, seria isso, fazendo essa contextualização, já que o título ficou da live da nossa conversa, é a ativação das cápsulas do tempo. Então, essa contextualização foi para explicar o que são essas cápsulas de tempo, por que elas foram aqui implantadas, qual o objetivo delas. É interessante, Cássio, essa relação desses nodos em 12 pontos, porque a Terra ela tem vórtices de energia como nós temos também. Nós temos 7 chakras que a gente trabalha, mas ao todo nós temos 12. Sim. Porque nós tem mais 5 fora do nosso corpo. E fora do nosso corpo. Então nós temos 12 também. E a Terra possui esses vórtices que são chamados de linhas-lei. Então, basicamente, onde você falou, onde tem esses nodos, né? Muito interessante. Sim. E isso daqui encaixa muito na história de que nós estamos aqui para ancorar a luz na Terra. Mas ancorar a luz de dentro. Quando a gente faz essa conexão de dentro e ativa uma cápsula dessa, a gente está também ajudando a ancorar essa luz na Terra e acelerar o processo de transição. Então, o nosso papel aqui, muita gente acha que eu despertei, agora eu tenho que trabalhar, tenho que abrir... Às vezes, o seu trabalho é unicamente esse, é ancorar a luz na Terra. É ser sal e luz, como disse Jesus, né? Ancorando toda essa entrada de luz aqui, né, nesse momento. Lindo demais. Adorei conhecer essa questão das cápsulas. Isso que você falou é interessante, que às vezes a gente fica aqui cheio de dúvidas, de incerteza, o que eu tenho que fazer, eu vim com uma missão, eu vim com um propósito. Às vezes o propósito é a nossa própria evolução, nosso próprio despertar pessoal. E à medida que isso acontece, a gente vai ativando, vai fortalecendo essa rede cristalina e ao mesmo tempo vai ajudando a dissolver a velha grade de controle que foi montada aqui na Terra há milhares de anos atrás também, para evitar essa chegada da luz, para nos manter no medo, para nos manter na dualidade, na incerteza, na dúvida. Então, à medida que a grade cristalina vai sendo ativada, essa grade também de controle que foi implantada, ela também está sendo dissolvida, está sendo colapsada. Perfeito. Perfeito. Funcionamos como antenias, a Gaelma falou. Ô, Cássio, deixa eu ler aqui que eu achei uma coisa tão linda. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, boa noite, vocês que entraram depois. Eu acho que é Sati Molim. Ela disse, obrigada, Cássio, um grande buscador disposto a nos ajudar a adquirir conhecimentos que poucos dividem. Prazer em poder te acessar pela primeira vez. Abraços para a Terra. Obrigado, querido. A Dani perguntou, por favor, diz pra gente quem é Cryon. Aí a Eloá falou que é uma consciência coletiva do serviço magnético, né? Que tem muito sobre ele. Mônica entrou, Rubens entrou, Faustina entrou, Cristina, Loja Crescer, Lourdes, boa noite, Lourdes. É isso. Aí eu me pergunto, tenho que servir para alguma coisa. Ai, Dani. É isso, estamos aqui para fazer esse trabalho. Que lindo, muito lindo. O próprio Cryon fala que ele nunca encarnou na Terra, ele não é uma pessoa, nunca foi ele é uma entidade, uma consciência ligada à própria criação, ao próprio Criador, e responsável, como você já falou, né, pela rede magnética, pelo serviço magnético, eletromagnético da Terra. Ele tem uma frase interessante, porque a gente fala aqui de tanta coisa, fala de golfinho, que tem conexão com felino, fala de vidas passadas, fala de outros planetas. Isso eu sei que assim, numa conversa comum do dia a dia, acho que, sei lá, mais de 90% das pessoas vão nos taxar de loucos, né, de malucos. Mas eu gosto muito de uma frase que o Cryon fala, que eu não esqueço, que ele diz o seguinte: você não sabe o que você não sabe. Então a gente não sabe, a gente não sabe, a gente vai duvidar de algo que a gente também não sabe, não é isso? A gente vai afirmar, não, isso não existe. Como que você sabe que não existe um extraterrestre, que não existe outros mundos habitados, outras galáxias, outros universos, se você nunca acessou? Você nunca aprendeu, você nunca estudou, você nunca esteve lá, você esteve e não lembra. Então ele fala essa frase dele muito interessante: você não sabe o que você não sabe, muito, muito boa.
É, A única coisa que a gente sabe, Cássio, é que não é que a gente sabe, é que a gente nasce com uma busca, um desejo, querendo desbravar, saber onde é, vai migrando de lugar em lugar, de religião em religião e nunca consegue isso é achar verdade. nada, né? Sempre aquele vazio, aquela dúvida, aquela questão. E aí, essa é a maior característica, né, de um ser multidimensional. Mas Verdade. é entender que cada dia, Cássio, desde o meu processo de despertar, cada dia eu sei que não sei nada. Ah, é verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que, como já falava o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Era um método da maiústica socrática que ele usava para tirar as ideias, eu chamava de parto das ideias, e ele tinha também essa técnica. Só sei que nada sei, essa frase e essa meio de buscar também conhecimentos. Bem interessante mesmo. É verdade. E além das cápsulas do tempo, a gente também fala um pouco da junção das linhas de tempo, né, que estão acontecendo agora nesse momento. As linhas de tempo estão se juntando, estão se unindo. É, o que seria essa junção dessas linhas de tempo, né? Você poderia falar um pouco? Também posso falar depois. Alguma É, sincronicidade acontecendo, muita mudança. muita coisa, né, Cássio? Você mesmo já contou umas coisas que aconteceram com você, não é? Que você achou que tinha acontecido, mas depois foi descobrir que não tinha acontecido. Na verdade, você já tinha acessado aquela linha de tempo futura, não foi? Verdade. Essa questão da junção das linhas de tempo, elas já estão acontecendo há muito tempo. E o que acontece, né, Cássio, é que o sistema da Terra é realidade paralela, linhas de tempo, dimensões, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente entra numa linha de tempo. Muitas pessoas acham que, eu reencarnei, eu vivi na Idade Média, depois eu vim, encarnei em 1800, depois eu encarnei nos anos tanto, depois eu encarnei, quando na verdade esse sistema de reencarnação, assim como a gente aprendeu através das doutrinas, ele não existe. É tudo ao mesmo tempo. Pela visão do observador, que é o nosso eu superior, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Observa que você está resgatando o fractal, né, no agora. Sim, estou Né? Porque reintegrando ele, tudo no agora. exatamente. Essa visão linear, ela é uma percepção que a gente tem devido ao controle da Matrix, que dá a percepção de tempo assim. Mas quem já fez EQM, quem estuda pessoas que fazem EQM, consegue entender a elasticidade do tempo. Então, Uhum. esse tempo não chega a ser linear, tudo está aqui no agora. Então, o que aconteceu foi que, devido à manipulação, muitos seres começaram a mexer, a fazer viagens no tempo e começou a fazer vários desdobramentos de linhas de tempo. E a gente tem várias linhas de tempo que não são a nossa real. E em 2019, a gente colapsou uma linha de tempo, entramos numa linha de tempo e agora estamos com ela muito perto devido a tudo, devido a todo esse processo de transição, está tudo muito acelerado. Então, cada Uhum. linha de tempo tem 28 realidades, né? Então, imagina aí as realidades de cada linha que nós estamos, né? Uhum. Elas estão convergindo e a gente tem sentido, muita gente está chegando para mim com vários relatos de transitar pelas linhas de tempo, realmente. Então, uma coisa que aconteceu comigo, quem me segue já sabe, mas quem não segue vai ouvir agora. Em 2023, a mãe de uma amiga minha, que era até de um grupo, né, que eu fazia parte do grupo da religioso, a mãe dela faleceu e ela me contou para muita gente. Nós tínhamos contato com essa pessoa porque ela também morou no prédio da minha sogra. Então, né, nós nos sensibilizamos, falei para algumas pessoas, foi combinado a missa para cantar, essas coisas todas. Em 2023, certo? Em 2024, ano passado, no Natal, eu estou descansando, porque eu trabalhei bastante no Natal, na véspera, e quando chegou no dia, aquela pessoa, Feliz Natal.
né, no meu celular, no WhatsApp. Eu olhei assim, eu digo, não acredito que é dona fulaninha de tal. Aí eu mostrei para minha filha, ela disse, mãe, às vezes pode ser a filha dela que está com o número dela ainda, né? E ela pode estar usando. Aí eu fui no celular e disse, é fulaninha, a mãe dela, a filha dela. Feliz Natal para você. Aí a pessoa disse, não, Soraya, sou eu. E disse o nome da falecida, né? Eu disse, cara, que estranho, porque aí eu disse, não. Perguntei para o meu marido, perguntei para vocês lembram que eu falei que fulaninha morreu? Lembro, mãe, lembro. E aí fui no Instagram, porque eu lembro de ter visto no Instagram a pessoa ter, a filha ter feito uma homenagem à mãe, toda aquela foto, aquela história, né? O símbolo de luto. E aí eu fui ver. Realmente tinha esse vídeo, do mesmo jeito, a mesma música, só que no vídeo era uma tia, não era a mãe. Sim. Né? Eu disse, gente, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Aí tudo bem. Fiquei com aquilo, né, na cabeça, ruminando. Claro que eu já tinha um conhecimento sobre as linhas de tempo, mas a gente sempre fica, Cássio, será que é? Será que não é? Claro, Será que é coisa da minha cabeça? Porque o nosso ego é o primeiro a dizer, você está errado. Não, não é isso, né? Então, tudo bem. Passou o dia. No dia 26 de dezembro do ano passado, meu marido abre a porta e diz, mais outra da linha de tempo que a gente bugou, disse que foi, disse Neila Torraca morreu. Aí eu disse, como assim Neila Torraca morreu? Porque nós tínhamos recebido essa notícia da morte de Neila Torraca na época da pandemia, 2020, por aí. E a gente comentou muito aqui em casa, porque eu gostava de imitar personagens, meu marido imitava o Volpone igualzinho. Então, a gente, nossa, Neila Torraca morreu. Então, era uma pessoa que fez parte, né, do entretenimento da nossa juventude, quando a gente assistia novelas na época, né? Então, assim, eu fui no grupo de estudos da gente, né, que tem, as meninas estão aqui, e disse, gente, vocês estão sabendo que Neila Torraca morreu? Então teve um que disse, não, ela já morreu há muito tempo. Aí eu, que coisa boa, não tô louca só. Então a gente começou, a grande maioria viveu na linha de tempo em que ele já tinha morrido. Muito interessante. E fora isso, muitas pessoas, um amigo meu, que um senhorzinho do bairro dele também tinha falecido em 2022, todo mundo ficou triste. Tá agora, tomando ônibus todo dia lá, né? E aquela história aí da corredora que você falou da senhora Sim, que corre também, que você me contou. exatamente. A minha amiga Lara, né, que é corredora, ela me contou um evento agora, que aconteceu no sábado, dela tá... a Vanessa dizendo que faz parte dessa linha de tempo do Neila Torraca, ó, morreu faz tempo. A Carla também. É isso mesmo. E essa minha amiga, ela estava correndo e tem uma senhorinha lá que todo mundo gosta muito dela, porque ela é uma pessoa mais idosa, se supera, todo mundo gosta muito dela. E ela passando assim, falou, oi, dona Fátima, falou por ela e continuou correndo. Aí, mais na frente, ela passa por dona Fátima de novo. Aí ela diz assim, não, isso só pode ser minha cabeça pregando peça. Continuou correndo. Quando foi na terceira vez, passou pela dona Fátima de novo. Aí ela disse, não, agora eu sei que não é coisa da minha cabeça. Então, assim, a gente tá... Outra pessoa do nosso grupo, junto com o filho dela, passou o carnaval acompanhando o velório do Papa, né? Quando ela ficou sabendo que ele tinha morrido recentemente, ela disse, gente, ele já morreu? Eu acompanhei o velório inteiro. Então, esses efeitos Mandela que estão acontecendo, isso daqui é bom para a gente mostrar na prática que tudo realmente está acontecendo. Todas essas realidades a gente está acessando a todo momento, porque esse tempo que a gente acha que existe, ele não existe, ele é elástico. E vai chegar um momento, Cássio, em que muitos grandes estudiosos e grandes comandantes aí, como a gente tem o Rodrigo Romo, temos o Marcos Antônio da Escola Espiritual Moderna, temos várias pessoas, até o Fábio Santos falando, que haverá uma grande convergência em 2026, final de 2026 para 2027, onde
essas linhas de tempo vão provocar o que a gente chama de separação frequencial, né? Sim. Então, muita coisa está fazendo sentido aqui no Eu agora, acho sabe? que isso vai levar ao que a Bíblia fala da separação do joio e do trigo, não é isso? Por É isso, frequência. é por frequência. Vai, E aí certas você, pessoas vão pegar uma linha de tempo, outras vão pegar outras linhas de tempo. Então, vai ser exatamente isso. Acho que essa é a separação do joio e do trigo, vai ser por frequência. e nessas linhas de tempo são 7, né? Então, nós temos uma linha de tempo melhorzinha e as outras não são tão positivas. Então, é É, por isso que existe uma jogada grande do lado de lá, fazendo com que a gente vibre no medo, para que claro. a gente vibre nas doenças, para que a gente vibre na guerra, para que Uhum. a gente vibre no final de tudo, no apocalipse, porque você vai para a frequência que aquela realidade tá. Então, se você está neutro, se você recebe tudo isso, vive a sua vida de maneira com leveza, vai levando, aproveitando estar vivo aqui, fazendo o seu trabalho, ancorando a luz, você vai para a linha de tempo melhor. Mas tudo é por frequência, não vai vir ninguém, Cássio. Não vai vir Sim. um Não Jesus, vai nem um vir. Manaus, nem um comandante para dizer, você vai para um lado, você vai para o outro. Não. É Não. unicamente frequência, porque esse mundo nosso é frequência, é quântico, né? Sim, Então, todo matemático, mental, quântico, exatamente. aí você Não fala vai ter que nenhum salvador externo. A salvação somos somos nós nós mesmos, somos nosso mesmos. Aí despertar, você nossa fala, expansão da consciência, nossa frequência. aí você vem falando que o Cryon também fala sobre isso, né? Então conta aí Claro. o que é que ele fala sobre Sim. essa junção. E, Convergência. tá. Falar um pouco também de sincronicidade que tem ocorrido comigo. É, eu também tenho tido uns sonhos, entre aspas, com certas coisas. Por exemplo, outro dia sonhei com uma amiga que ela estava com determinada roupa, uma cor de roupa, um modelo de roupa. Aí no dia seguinte encontro com ela, ela estava exatamente com aquela mesma roupa, com a mesma cor, com o mesmo modelo. Falei, não, não é possível. Aí sonhei com, às vezes gosto de assistir futebol, de vez em quando, sem entrar muito na dualidade, e sonhei com a partida de futebol, que ia ter o número X de gols, que um jogador que chuta com a perna esquerda ia fazer um gol, mas com a perna direita. Ia ser o terceiro gol daquele jogo. No dia seguinte teve esse jogo da Champions League e o jogador fez o terceiro gol com a perna direita. Então tem ocorrido muita sincronicidade. Vou no restaurante comer com um colega e aí pega a comida, tá lá, meu peso, 346 gramas. Ele pesou na balança do lado, 346 gramas. Volta no dia seguinte, no mesmo restaurante, 346 gramas. Olha isso. A probabilidade matemática disso acontecer é praticamente impossível. Aí vou em outro mesmo dia de noite, fui no shopping, veio também uma comida, R$ 45,45. Aí fui na loja de chocolate, comprei o chocolate a peso, R$ 87,87. Aí vou pesar minha comida e falar, vai dar 444 gramas. Aí bota na balança 444 gramas. Então, assim, tá uma coisa demais. A gente pode cocriar o que quiser agora, e ao mesmo tempo a gente vai acessar essas linhas de tempo. E ele fala, basicamente isso mesmo, Craio, dessas linhas de tempo. E elas estão também se unindo, que não há muita distinção entre passado, presente e futuro. Ele usa até uma analogia de um trem passando numa estação, como se o vagão a pessoa que está passando naquele momento na estação tá no presente. O vagão que está vindo atrás está no passado e o vagão que já passou está no futuro. Só que ele fala que seria uma coisa linear. Você imagina se aquele trem estivesse passando naquela linha milhares de vezes ao mesmo tempo. Então, na verdade, não tem como você fazer essa distinção entre passado, presente e futuro, porque está tudo ocorrendo ao mesmo tempo, como você mesma já falou agora há pouco, né? Essas linhas, essas vidas, todas estão sendo vivenciadas, experienciadas no mesmo momento. Até porque o tempo foi uma criação humana da época da Atlântida. É um meio de controle. E se você falar para a pessoa, você tem 15 minutos para fazer isso. Você vai trabalhar de 8 às 17. Agora você tem que fazer isso, a tantas horas você tem uma reunião, então você controla as pessoas. Se você vai em mundos mais evoluídos em que não há a vida é eterna, por que você vai se preocupar com o tempo que não tem nada, não termina nunca? E até porque em outros planetas, às vezes, a rotação da Terra, translação, o movimento de rotação e translação não são como aqui na Terra, de 24 horas, 365 dias. Às vezes ele demora 1000 anos para dar a volta em torno do Sol.
aquele planeta, de acordo com o tamanho do Sol. Então, são coisas lineares mesmo. E o tempo e o espaço, eles são uma coisa única, a rigor, quanticamente. Você não distingue o tempo do espaço. Tanto que existem as dobras de espaço, as dobras de tempo e espaço, os buracos de minhoca, que já eram falados há muito tempo atrás pelo próprio Einstein. Enfim, é tudo quântico, na verdade. Você está aqui no momento, imagine você conseguindo se deslocar, como já ocorre em outros mundos, na velocidade do pensamento. Você está aqui agora falando, agora eu quero estar em Marte. Aí pensou em Marte e já está lá. Então não tem espaço, não tem, é tudo quântico. E também não tem tempo, porque se você nunca tem fim a vida, são todos sequenciais. Está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Então não tem por que se preocupar também com isso, com esse tempo linear, com essa linearidade. É verdade. Você falou uma coisa que eu me lembrei muito, né, de um físico que ele está vivo, né, gente? Ele tem muito material, muita coisa boa. Eu tenho tido interesse também de dar uma estudada nele, que é Jean-Pierre Garnier Marley. E ele fala sobre o duplo eu, né? Ele fala sobre o duplo quântico, que é bem isso que você falou, do nosso eu quântico, do nosso eu duplo, que transita em toda essa quarta dimensão, nessa outra realidade, porque nós estamos na quarta também, mas a quarta que a gente tem é escalas, né? E ele traz toda a informação para a gente de tudo que vai acontecer. Então, se você se conecta com o seu duplo, ele vai trazer uma informação. Então, caso pode ser até isso que você está. Acessou o duplo que viu a roupa da menina, a cor, a marca, e de repente ela vem. Essa questão das sincronicidades é muito interessante, porque a gente teve, não é brincadeira, a gente está tendo conjunções, conjunturas, a nível assim, que nunca aconteceu. Nós tivemos um alinhamento de 8 planetas. Aí, não, mas a gente já teve alinhamento, mas com aquela conjuntura, com aquela foto, daquele jeito, aquilo dali está mostrando que a gente está com o campo muito aberto. O momento, nós estamos no ano 9. O momento da gente finalizar ciclos, da gente quitar karmicamente todos esses contratos, acordos, é agora. Para que a gente possa fazer essa cocriação de maneira mais rápida. Então, você vê que você é um exemplo maior do que nós temos fractais aí, e muitas pessoas têm relatado isso, Cássio. Muitas pessoas têm dito assim, olha, eu estou bem o dia inteiro, mas de repente eu senti uma tristeza, algo que parecia que não era de mim, sufocando mesmo. Aquilo dali, muitas vezes, é um fractal que está vivendo aquela situação ali, em algum momento se conectou. Né? Então, a gente é um momento da gente fazer esse resgate. Como a gente fazer esse resgate? Através do nosso eu sou, né? A gente enviar energia, enviar para que aquele fractal consiga sair, porque quando todo esse jogo daqui terminar, porque isso daqui termina, a Terra ela não vai mais continuar 3D, a Terra ela vai dar o salto dela e, consequentemente, tudo que está aqui também ou vai saltar ou vai para outro lugar, que a gente também possa aproveitar essa janela e fazer esse processo também de saída daqui de uma maneira mais livre, com todos esses nossos fractais que entraram para experienciar aqui, né, de uma maneira mais livre, né, porque a mônada ela consegue viver sem todos os fractais, mas o ideal é a gente recolher todos esses fractais e levar para a mônada com todas as informações e com todas as experiências, né? Perfeito. E paralelamente a essa ativação que a gente comentou, das cápsulas de tempo, da ativação da rede cristalina, da quebra da velha rede de controle, da velha grade, essas energias também que estão chegando, como você falou, através dessas conjunções astrológicas, astronômicas, essas energias que estão vindo do Sol central, da galáxia de Órion, elas também estão trazendo códigos de ativação, vai ativar nossas 12 fitas de DNA, vai ativar o 24º par de cromossomos, que sempre nós tivemos, mas em algum momento eles cortaram o 7º e o 2º par e os uniram, para que nós ficássemos só com 23. Então, com essa ativação do 24º par de cromossomos, das 12 fitas de DNA, que os cientistas falam que é tipo lixo, né? Que a gente não usa para nada.
Com tudo isso, a gente vai viver como Jesus já falava: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vamos ter a capacidade de promover curas e autocuras, de conversar telepaticamente, de acessar novas tecnologias, enfim, vai ser algo assim, indescritível, né, nessa nova chegada da Gaia, da 5D. E a própria Gaia, como uma consciência, também está fazendo seu processo, está se expurgando, está se depurando. O núcleo da Terra, que girava no sentido anti-horário, ele já parou de girar. Em breve vai começar a girar no sentido horário. Isso. O próprio eixo de inclinação da Terra, que sempre foi meio inclinado, né, ali na linha do Equador, para evitar a incidência direta do Sol e da luz, e também vai ser realinhado. O polo magnético já saiu do Canadá, já está praticamente na Sibéria. A ressonância Schumann, que sempre foi de 7,83, já está sofre picos diariamente, desde 2018 para cá, 2020. Então também deve se estabilizar em algum momento, numa frequência mais elevada. Enfim, todas essas alterações físicas feitas no planeta, para que também o planeta ascenda e a gente, dependendo da nossa escolha, né, da linha de tempo, que a gente decida apanhar e pegar, escolher uma linha de tempo tranquila, amorosa, compatível, neutra, também vamos poder fazer essa ascensão com o É planeta. verdade. A Paula falou aqui, ó, me sinto pronta para essas ativações, vamos juntas. E a gente tá, né? Eu digo sempre assim, gente, a gente está vivendo um misto de ativação, atualização, ataque, tudo junto, sabe, Cássio? E é muito Muita energia. interessante. A gente viveu agora, a gente teve agora um flash solar. Né? Esse mês é o mês dos flashes, vários flashes estão acontecendo, de classe X, que estão impactando muito. E é muita gente falando de muita dor, é muita gente falando de muita coisa. Eu tô, Muito desde sintomas ontem, físicos, né? meu amigo, desde ontem eu tô com a garganta doendo, incomodando, e dá e passa. Eu nunca vi crise de garganta que dá e passa, a não ser quando é através dessas ativações. Então, É. o que a gente tem que entender, Cássio, às vezes eu vejo em outros grupos, muita gente reclamando. Ai, tá pesado, eu tô não sei o quê. Não resista, gente. É um processo que é de limpeza, de depuração, né? Então, se eu resisto àquela limpeza que está vindo, se eu resisto àquela integração de luz que está acontecendo, eu vou ter uma reação. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste, já dizia Carl Jung, né? Então, se a gente começar a resistir a tudo isso, vai ser muito pior. A gente precisa trazer isso com leveza. Que bom que está limpando. É meu lado esquerdo que está doendo. Que bom é a tua ancestralidade, é a tua mãe, é o teu lado feminino que está sendo limpo. Ai, meu lado direito. É que bom. Mas é incrível como a gente está vivendo aceleradamente esse processo. São zumbidos no ouvido, são dores, tem dia que parece que a gente está totalmente exaurido, não tem nenhuma força, Cansaço, né? Um Cássio, cansaço cansaço. assim, indescritível, sem ter feito nada de diferente. Então, tem que descansar, de vontade de dormir, vai dormir, tomar bastante água pura, fazer muito aterramento, se conectar com Gaia, pisar no chão, descalço, na terra, na grama, na areia, enfim, é isso Outra fazer coisa, como você falou, sabe, né? Cássio? Não resistir ao processo. Eu mesmo tenho um Ou zumbido na cabeça, já faz aí uns 2 anos que começou, junto com o processo de despertar, o meu zumbido, amigo, mas o que eu vou fazer? Deixa ele ir, uma hora ele vai embora. é, Vai ter que ir, quando a sabe o minha que eu já frequência ouvi? se ajustar com a nova terra, ele vai embora. Sabe o que eu já ouvi também? Que às vezes é conexão com a nave onde o nosso corpo É, criogênico está. já me falaram isso, são eles que querem se conectar com a gente. Sim. Então, às vezes, da própria nave, porque os corpos criogênicos da gente estão, né, em naves, e com Uhum. certeza são. Cássio, toda live eu falo em relação a ancoramento dessa energia. Sutilizar o corpo físico. Porque a gente recebe energia do Sol, e energia é energia. Energia ela vem com gradiente de aceleração. Se essa energia entra no corpo lento, aquele corpo que está pesado, aquele corpo que ainda come muito açúcar, aquele corpo que ainda está cheio de metal pesado, essa energia vai
ter resistência, vai causar muita dor. Então, muitas vezes, a pessoa faz assim, mas está muito pesado, sei o quê. Tá, mas o que é que tu está comendo? Você está fazendo aterramento? Aterrar também é comer coisa de Gaia, é comer raiz. Sim. Como é que eu vou tonificar meu chakra básico? Tem muita gente que só lembra de ativar o chakra cardíaco para cima, mas nós estamos aqui na Terra também. A gente precisa entender que eu preciso viver a vida da Terra, né? Então, através da alimentação de Gaia, o máximo que você puder, evitar os processados, evitar as coisas transgênicas, artificiais. 1990, Projeto Genoma. Genoma veio para modificar todos os grãos. E meu organismo, o seu organismo, o organismo da gente não é preparado para comer um grão que é 800 vezes mais forte do que o que Gaia fez, o que Gaia produz. E o que é que vai acontecer? Adoecimento. E uma pessoa doente não consegue ancorar energia. Uma pessoa doente está distraída com a dor. Ela jamais vai conseguir estar lúcida nesse processo de ancoramento. E aí, quando chegar o dia, seja o dia do flash, seja o dia da conjunção, dessas linhas de tempo, seja o dia do encerramento do seu contrato, para onde você vai? Com que frequência você vai? E de repente era tão fácil, era só eu utilizar o meu corpo, né? Exatamente. É isso. Tem alguma pergunta? Será que alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vamos ver, Se for alguma pessoal. dúvida. A Adriana acabou de entrar. Paula, Mary, doutora Tatiana. Deixa eu ver aqui. Carol entrou. Rosemary. Ralph. Seria o frequenciamento? Pode falar? Essa separação frequencial já está acontecendo. Aí a Cássia perguntou, seria frequenciamento? Podem falar sobre isso? Sobre essa questão da frequência, Cássio. Deve ser aquilo que a gente falou da separação do joio e do trigo, que isso já está acontecendo, não é isso? Isso. Mas, sim, está acontecendo mesmo e é por frequência, como nós já comentamos. E é interessante que eu até assisti uma canalização esses dias também de um desses comandos pleiadianos, através no próprio canal do CRAI, aqui do Gustavo Amorim, que faz essas traduções. E está ouvindo uma canalização em que, falando das energias agora, de maio, umas energias bem fortes, que seriam para equilibrar o lado feminino das pessoas, o sagrado feminino, e ao mesmo tempo também falando uma outra da um grande número de pessoas que está partindo nesse momento da Terra. Um número muito elevado, porque não porque sejam pessoas más, entre aspas, mas porque elas fizeram a escolha mesmo de partir nesse momento. Porque Sim. elas tinham um propósito de partir e eles falam que ela já sai num dia e logo imediatamente já vai voltar no corpo de outra criança porque ela tem um propósito aqui ainda na Terra, mas ela vai e volta bem rápido. Vai só Uma trocar a criança para roupagem. poder essa vai trocar de roupa. E isso que ela pergunta, acho que a Cássia, né, minha amiga, até gosto muito dela, a Cássia, essa separação do joio e do trigo que a gente fala é por frequência, é por vibração. Quem está vibrando na guerra, no medo, está ancorado na velha grade de energia que ainda engloba a Terra, como você falou, vai ficar com esse corpo pesado, não vai conseguir fazer essa ascensão, vai pegar aquela linha de tempo que não é tão positiva, não é tão agradável, ela vai ficar ali no medo, vai ficar se conectando com a guerra, com a doença, com o pânico, com a briga de direita com esquerda, de A contra B. Então ela sai ela entrega o poder pessoal dela para outra pessoa, para um salvador que vem de fora, alguém que vem com um remédio milagroso que vai salvar a vida de todo mundo, que vem com qualquer qualquer outro meio de cura, enfim, ela está entregando o poder pessoal para outra pessoa e com isso, ela acaba ficando ali mais densificada, continua na dualidade, não vai fazer a escolha de pegar aquela linha mais apropriada. A frequência dela ainda está mais dentro da velha energia. Ô, Cássio, você falou uma coisa tão interessante. Eu fiz uma live, acho que no canal do Kardec, que eu disse assim, que as
a agenda que fazem aqui na Terra, ela é programada pela agenda do céu. Por quê? Porque o governo oculto que faz as agendas daqui, eles sabem que tudo que vai acontecer. É interessante a gente estar antenado com isso. Então, quando você fala uma coisa, em maio vai entrar muita energia que vai ativar, ou vai limpar, ou vai purificar o sagrado feminino, equilibrar o sagrado feminino, aí você vê a agenda da Terra com tantas mulheres enlouquecendo com a história desses bebês que são bonecas, gente. O sagrado feminino. Eu comecei a ver isso esses dias, é inacreditável, realmente. Caramba, o sagrado feminino sendo totalmente deturpado, e aí você entende, por que isso agora? Porque está entrando muita luz para equilibrar esse sagrado feminino. Então, o jeito de atacar. Eu sou muito conspiratória. Então, tudo que eu vejo, eu vou dizer, você já está vendo a agenda, meu nome é Soraya Agenda. Mas é porque é assim. Né? Quando a gente começa a entender, aí a gente observa sem absorver, né? Tem que observar sem absorver as coisas, mas a gente precisa entender por que está acontecendo isso. A questão das guerras. Quando Netuno entra em Áries, caramba, abre um portal, porque Netuno é o psique, Netuno é as emoções, e entre Áries que é guerra. Áries Áries, o arquétipo de Áries é o imperador, que é Yang, entende? Que é Áries. Então, a gente começa a ver que há quanticamente há uma abertura para isso acontecer, entendeu? E aí eles sabem e começam a fazer. É importante a gente saber muito, porque nós estamos ancorando a energia, a gente tem que desmontar tudo isso. Como o Cássio falou, como é que eu desmonto essa matrix? Como é que eu desmantelo essa matrix? Sendo do contra. Não vibrando nessas coisas. Então, a gente tem como desconstruir, a gente tem como enviar luz para essa grade cristalina que ele falou no início. A gente tem como ativar essas cápsulas do tempo, enviando luz, porque existe uma galera aí que está fazendo o contrário, densificando cada vez mais. Né? É isso. É muito interessante. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem, veja aí, por Vocês favor. têm mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui. Floral quântico, como é? Lara entrou, Marcela entrou. Glória. Vocês podem passar dicas para limpar o corpo de metais pesados? Aí a Carol eu sei, mas falou, Carol é estudiosa eu também. me chamar lá no privado, depois que eu passo até uma coisa que o médico me passou, mas eu não posso falar aqui porque eu não sou médico. Certo, no privado. Eu sou médico, mas eu não estou médico, né? Eu sou médico já, trabalho com cura há muito e muito tempo. Mas eu posso passar depois uma indicação lá do médico, uma coisa que é natural, que limpa bastante. Aliás, é interessante porque existem dois minerais que têm carga elétrica negativa na natureza, e um deles é um mineral vulcânico, chamado zeolito. E esse mineral, né? Zeolito, ele consegue se unir com os metais pesados, que tem carga positiva e, em tese, eliminar esses metais pesados. Mas, muito bom a zeolita. Eu posso indicar depois o médico e a pessoa vai fazer lá o... A Carol falou a clorela, a espirulina, né? Também são bons. Deixa eu ver aqui. Tem um astrágalos, que é uma raiz muito boa também para limpeza. Satimo Límpia falou, quanta novidade. Que bom. Deixa eu ver. Quanta novidade. Estou achando muito rico. Que bom. Aqui, Cryon é uma consciência individual ou um trono de várias consciências? A Carla perguntou. No YouTube. Você já até falou, né, sobre isso mesmo. É uma consciência coletiva, é uma energia. Eu não acho que seja um trono, Carla. Eu acredito que dentro das fractalizações de um dos tronos, ele veio, né, ele foi para o universo magnético. Não tenho certeza, mas é o que eu acho.
dentro da minha astrologia, uma consciência que fractalizada vai para esse universo e nesse momento, porque a gente fala muito de transição planetária, mas a transição é do nosso universo todo. Então, tudo que existe nesse universo vai dar um salto. Que a terceira dimensão vai para a quarta vai para a quinta vai para a sexta e assim por diante, todos esses universos. Então, a gente está sendo assistido por várias consciências, a gente está sendo assistido por várias linhagens, né? Porque esse salto está muito focado aqui na Terra, mas é de toda a dimensão. Então, o Cryon vem, né, fazendo esse trabalho em conjunto, né? Espero ter respondido, Carlota, aqui Carol, Soraya, o floral quântico Quelanthus é muito bom para ajudar a tirar os metais pesados. Vão pegando as dicas aí, minha gente. A Carol, ela estuda muito, ela sabe muito também sobre essa questão, né? A gente tem um grupo de estudos e a gente bota muita coisa ali, suplementação é importantíssimo, porque a gente tá com o corpo acabado, né? Com muitas coisas, frequência, usar cobre, gente, né? Para proteger a gente de todas essas radiações, de todas essas ondas, essas frequências. Então, é muito importante desparasitação. A Vanessa Romanos trabalha com orientação com desparasitação natural, com várias tinturas, elixir. Então, é legal. Vejo o que está acontecendo, várias coisas. Foi a Roberta que disse, para distrair a gente. Até problemas de saúde familiares. Com certeza, Roberta. Né? Essas distrações é para tirar o foco. Então, a gente observar e entender. Nossa, as distrações que vêm para mim, minha gente, são punk, viu? Mas eu consigo identificar quando é distração. Carvão vegetal, coentro, já a Vanessa aí, que é a mestra aí na questão de parasitação. Tintura de coentro também resolve, a Val falou. Chá de anis estrelado é bom também. Então, gente, é isso. A gente chegou no ponto em que todas as bruxas estão ativadas também. Não é só o padre alquimista, mas todos nós que estamos ativando, reativando. Veja que tudo que foi falado aqui é a natureza, é Gaia. É Gaia sendo usada para nos curar, nos conectar. A gente se desviou muito, né, Cássio? Sim, demais. Muita distração, né? Mas foi de propósito, para nos afastar do nosso eu superior, do Criador. Exatamente. Então foi uma grade de controle muito forte. E a gente mesmo alimentando ela com nossos medos, nossas energias, raiva. Toda vez que a gente tinha essas ondas de raiva, de medo, tudo isso, a gente só ia realimentando a grade de controle. E agora, finalmente, ela está se colapsando. Isso. Se desintegrando. É isso. Aqui o chat está divertido, as meninas aqui, todas falando. Isso. Obrigada, pessoal. As bruxas aqui tudo rindo, se manifestando. Eu tenho um amigo que ele trabalha com medicina da floresta e ele incorpora 3 irmãs bruxas muito poderosas, muito fortes de cura. Olha só. É isso mesmo. O momento é esse, o momento é da gente resgatar e se conectar. Como o Cássio falou, a gente está no momento de cocriação, de conexão, de frequencializar todos esses fractais nossos, a gente pode também. Né? Positivos, né? Sempre que a gente fizer uma ativação, sempre intencionando tudo da luz. É muito interessante. É isso aí, querido. Isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Por aqui. Cássio, só gratidão. Gratidão também a você, querida, por esse momento, por aceitar no seu canal, todas as pessoas que participaram. Qualquer dúvida também, se quiserem mais alguma informação, sigam lá o canal aí da Soraya, o meu, Cientista da Alma. Certo, vamos fazer parte 2, vamos fazer mais para frente. Com certeza. Trazer mais assuntos, e foi muito bom, adorei as suas experiências e Obrigado. Vamos seguindo junto aí, né, nesse reencontro, né, que a gente consiga dar as mãos e seguir em frente até, como diz um dos espiritualistas,
listas, até depois do final. Ah, sim, é isso mesmo. Até depois do. Exatamente. Até depois do final. Você conseguiu gravar tudo para a gente poder depois manter? Eu Então, vou eu colocar vou, no meu canal, quando eu desligar aqui, eu vou para não programar para ficar esquecer. gravada, É, viu? Aí tá eu ótimo. passo e você coloca lá. Olha, Vou colocar no YouTube também. linguagem fácil desenvolvida pelo convidado. Olha só, Obrigado. todo mundo agradecendo. Quero, a Ana Lúcia falou, quero muito ouvir mais o que o Cássio tem a Eu falar. Olha, vim aqui Cássio. para isso. Esse meu fractal lá da Idade Média, que eu era padre, falou isso. Ele veio aqui para falar, mas ele está falando pouco. E até a menina fala para ele, mas como que ele vai falar com a garganta cortada, com o corpo enterrado, assim, desse jeito? Pois é, Aí ela fala, ah, mas agora ele vai se reintegrar e vai falar tudo que tem que falar, porque ele veio aqui para isso. Ele veio para falar. é Então é isso isso. mesmo. Um dos meus propósitos agora é comunicar. Isso. Aí, gratidão, né? Gratidão, Por eu gratidão. estar aqui sendo É, uma ajudar. Do canal, dessas para ouvintes. me ajudar. Obrigada, viu? Boa noite. Gente, gratidão a Beijo vocês no que estiveram coração de aqui. todos, todas. Até a próxima aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.